ano é 1960, a cidade é Alagoa Grande, interior da Paraíba, a mais de 64 quilômetros da capital de João Pessoa. Dona Filomena é uma mulher negra e forte liderança política em sua cidade, num tempo em que quase nada era permitido a nós, mulheres negras. As irmãs, Filomena, Adelina e Regina, costumavam se reunir na casa de minha bisavó, em reuniões clandestinas sobre política, que naquela época eram proibidas por conta da ditadura. Na barra da saia de Filomena andava agarrada uma jovem menina negra linda que admirava a força da mãe e se identificava muito com as ideias dela. Seu nome? Marinete. O intenso debate dentro da casa inspiraria Marinete a se interessar por estudar direito e se tornar advogada em 1978. Após sua formatura, Marinete se muda para o Rio de Janeiro, junto de seu esposo, Antônio. Aí o ano já é 1979 e Marinete dá à luz a sua primeira filha. Seu nome? Marielle Francisco da Silva. O parto foi rápido, ela quase nasceu em casa, uma bebê linda e grande. 5 anos depois, eu mesma chego ao mundo, neta de Filomena, filha de Marinete e irmã de Marielle, com muito orgulho. Moradores da favela do Complexo da Maré, desde o meu primeiro dia de vida, sei que a luta que travávamos ali não era fácil. Mas minha mãe sempre me lembra e diz que a vida lá, desde os anos 80, não era mais fácil do que é hoje. Bom, Marielle começou a ajudar nas contas da casa aos 11 anos, quando conseguiu um estágio de auxiliar em um colégio particular próximo à nossa casa. Com seu trabalho, ela recebia uma bolsa integral e a metade dessa bolsa também ia para mim na mesma escola. Protetora como ela era, como irmã mais velha, ela vivia cuidando de mim quando minha mãe saía para trabalhar e até tinha que ir para alguns lugares que não podia nos levar, era ela que estava comigo. Mari também era responsável por reuniões de pais e reuniões de catequese. Bom, no Brasil de 2020, cerca de 10 milhões de adolescentes não terminaram nenhuma das etapas de educação básica e quase 1 milhão de crianças estão em situação de trabalho infantil, de acordo com a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua de 2019. Essas crianças que veem a sua infância tomada por preocupações que não deveriam existir são, em sua maioria, negras. Consequência direta do abismo das desigualdades em que vivemos e da falta de políticas públicas para criar uma sociedade mais igualitária. Mas a dureza da vida não conseguiu apagar o brilho e a alegria de Marielle. Ela já sabia bem como se divertir. E com a mesma seriedade que encarava as responsabilidades da vida, também organizava nossas saídas escondidas de casa para ir ao baile funk da Maré, sem que nossa mãe percebesse. Os espaços de lazer e diversão não são muitos nas favelas do Brasil. O baile funk é um lugar de encontro, de resistência. E são nos tambores do funk que nossa população gritou por muitos anos pedindo paz para as favelas, além de ser uma fonte importante de geração de renda para muitos moradores e moradoras com seus trabalhos dignos e atividades comerciais. Mas não foram poucas as vezes que vimos ou soubemos de bailes que foram interrompidos violentamente. O mesmo Estado que parece não existir quando o assunto é saneamento, saúde, transporte e até mesmo cultura, é o primeiro a aparecer para interromper os raros espaços e momentos de lazer. A indignação com as injustiças que víamos todos os dias na porta de casa era o que nos movia a querer seguir estudando para mudar aquela realidade. Passando pelo pré-vestibular comunitário, a Mari conseguiu chegar até a universidade para estudar Ciências Sociais na PUC. Ela passava 2h30 todos os dias em ônibus apertados, em uma realidade que também não mudou. Em um estudo divulgado pela BBC Brasil, estimou-se que populações que vivem nas periferias perdem 1/3 de suas vidas em transportes públicos violentos. E mesmo na correria entre trabalho, casa e estudo, a Mari conseguia tempo para ir à feira com a minha mãe, vender calçados e roupas, para juntar dinheiro e me ajudar a realizar um grande sonho, junto também de meu pai, que era estudar e jogar vôlei nos Estados Unidos. O esporte sempre fez parte da nossa família. Mari jogava e me incentivava a seguir a carreira.
Um dia, os meninos que implicavam comigo e não queriam jogar conheceram de perto a forma como minha irmã ficava quando via alguém sofrendo injustiça. Ela foi até eles, pegou a bola, isolou longe para que o recado ficasse bem entendido. Mulheres podem sim jogar e fazer o que quiserem. O esforço e o incentivo valeram muito a pena. E no ano de 2001, após a minha passagem pelo Vasco e Botafogo, eu embarquei para os Estados Unidos para estudar. Nas cartas que eu escrevia, sempre para minha mãe, para o meu pai e para minha irmã, eu dizia que um dia voltaria para ajudá-los. Bom, nesse meio tempo, a Mari engravida aos 19 anos da Luiara, uma gravidez na adolescência que é realidade para milhões de meninas em todo o país. E é mais uma face da sociedade que insiste em não debater sobre educação sexual, enquanto prefere julgar e condenar jovens que não tiveram outras alternativas ou caminho na vida. A Mari sempre procurou amar, cuidar e educar muito sua filha para os desafios que enfrentaria. Em 2010, Marielle perdeu uma grande amiga que foi vítima da violência e aquela dor fez com que ela quisesse se movimentar ainda mais. Começou a se organizar politicamente, se tornou assessora parlamentar e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos e, em 2016, se elegeu vereadora como a 5ª maior votação da Câmara do Rio. E mesmo nesses anos de conquistas, nos espaços de poder, Mari teve que ser forte para poder lidar com situações onde seus próprios companheiros duvidaram dela. Às vezes eu olho para a nossa história como se fosse um jogo de vôlei, só que um pouco diferente. Fechem os olhos e imaginem comigo isso aqui. Imagine uma quadra de vôlei, só que ao invés de imaginar jogadoras com as mesmas condições de competição, imagine que do outro lado da quadra, o time oponente pode subir em um banco para fazer um bloqueio ou marcar um ponto. Ou usam canhões de lançamento de bolas, deixando ainda mais rápida e difícil de pegar. Pior, imagina se no seu próprio time, algumas jogadoras apenas lhe ignorassem e não passassem a bola para você. Muito injusto, né? Há muitos séculos, nós, mulheres negras, somos colocadas à prova e desafiadas. E assim é a história de Filomena, Marinette, Marielle e a minha. Mas nossa ação coletiva para superar esses obstáculos é o que movimenta as estruturas de tudo que está ao nosso entorno e nos faz existir, resistir e reexistir. Quando não conseguem ter sucesso na tentativa de nos desafiar, recorrem às piores formas de tentarem nos interromper, a morte. E tentam nos matar de diversas formas, inclusive da pior delas. E foi exatamente o que aconteceu com a minha irmã. O que não sabiam é que nem essa forma seria suficiente para interromper essa trajetória que vem com a força das nossas ancestrais. Imediatamente após a morte da Marielle, milhares de mulheres negras se levantaram por todo o país em seu nome. E ao se levantarem, trouxeram junto toda uma sociedade, todo um mundo. A grandeza da minha irmã não coube nela mesma, transbordou fronteiras e, como eu acabei de dizer, chegou ao mundo inteiro. E essa força foi o que fez nossa família também seguir em frente. E continuamos seguindo. Ainda que a força para seguir caminhando depois de um crime bárbaro como esse não tenha sido suficiente para algumas pessoas. Duvidaram de mim, duvidaram do Instituto, duvidaram principalmente que o Instituto sairia do papel. Nos questionaram milhões de vezes sobre qual seria o projeto. E aqui nós estamos. A quantidade de coisas que o Instituto fez só nesse ano, que era para ser um ano de estruturação, demandaria uma outra TED Talk X Assador só para isso. Bom, começamos o ano fazendo um mês de março gigante. Inauguramos a Casa Marielle no Largo São Francisco da Prainha, território muito importante para a história da população preta nas Américas, com mais de 5.000 pessoas, celebrando o espaço que funcionaria durante todo o mês de março como um centro de memória e espaço de encontro. Depois, íamos lançar e realizar um festival Justiça por Marielle Anderson, na Praça Mauá, mas justo no fim de semana em que o Brasil entrou com calamidade por Covid, o que, de fato, teve que nos fazer mudar de planos em 48 horas e girar um grande festival para uma grande ação descentralizada nas redes de janelas do mundo inteiro. Com a chegada do Covid, entendemos de início que o nosso povo seria, de imediato, mais prejudicado. Por isso, abrimos várias frentes de ação, de entrega de cesta básica a cadastramento de mulheres negras no auxílio emergencial.
De uma pesquisa com 245 mulheres negras ativistas de todo o Brasil, a um mapeamento com 540 coletivos de favelas que estavam na linha de frente contra o corona. A gente incidiu sobre a justiça brasileira, evitando a federalização do caso da Mari, com uma campanha que reuniu mais de 145 mil pessoas, e pressionamos o TSE a aprovar o financiamento proporcional para candidaturas negras. Nas primeiras eleições municipais, após o assassinato da minha irmã, trabalhamos para sistematizar os aprendizados deixados por minha irmã e criamos a Agenda Marielle Franco, que é um conjunto de práticas e pautas a partir do seu legado e com as quais qualquer candidata que se diga inspirar-se em Marielle deveria se comprometer. Em 2 semanas, foram mais de 600 candidaturas comprometidas em mais de 270 cidades do Brasil. Bom, esse foi o nosso ano de 2020. Essa é apenas uma pequena amostra do que queremos dizer quando anunciamos que partimos definitivamente do luto para a luta. Marielle chegou onde chegou porque ela é fruto de uma luta histórica das mulheres negras para poderem decidir sobre os seus corpos, sua liberdade, suas escolhas e um futuro diferente do que aqueles que a branquitude planejou e ainda planeja para elas. E foram essas mesmas mulheres que me acolheram no dia 14 de março de 2018 e me deram muita força para caminhar. E é para que mais mulheres negras, LGBTQIA+, faveladas, periféricas, possam chegar a esses lugares que nós seguiremos caminhando. E para quem chegou até aqui e ainda pensa que é um discurso somente identitário, entenda de uma vez por todas 2 coisas. A primeira é que não é apenas sobre identidade, é sobre sobrevivência. A segunda é que quando nós, mulheres negras, que somos mais de 28% da população brasileira, acessamos direitos, conquistamos espaços de decisão, toda a sociedade se beneficia junto conosco. Como uma vez eu ouvi de Bianca Santana, grande amiga e hoje conselheira do Instituto Marielle Franco, abre aspas, ao priorizarmos as mulheres negras, seja nas políticas públicas, seja nas ações do Instituto Marielle Franco, estamos gerando um bem para toda a sociedade. E quem sabe assim, esse jogo fica um dia menos desigual e possamos ver se multiplicarem com menos desafios e obstáculos mais figuras iluminadas como Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Conceição Evaristo, Lúcia Xavier, Bianca Santana, Vilma Reis, Luiara, Marinete, Aniele e Marielle Franco. E tantas outras que seguem junto conosco. Sigamos juntas, juntas e juntas, lutando por justiça, defendendo a memória, multiplicando o legado e regando todas as sementes de Marielle. Obrigada.